E na noite de ontem, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu amplo acesso a todas as provas que fundamentam o inquérito do suposto golpe de Estado. O requerimento foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no caso no Supremo. No último dia 3, a defesa teve acesso a um HD com mais de 11 mil prints de celulares apreendidos de pessoas próximas a Bolsonaro. Para eles, não fazia sentido ter acesso a esses arquivos se as investigações não estivessem encerradas. Portanto, os advogados acreditam que grande parte das provas simplesmente não foram disponibilizadas, apesar da conclusão do inquérito. Entre as provas retidas está a íntegra da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Rodrigo Constantino, hoje conosco, nesta quinta-feira. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Bom, o principal argumento aí dos advogados de Bolsonaro é que, mesmo com o inquérito concluído, eles ainda não têm acesso a todas as provas para realizar a defesa como se deve, né, Consta? E os advogados, claro, querem acesso a tudo, a todos os documentos, inclusive a íntegra de todos os depoimentos prestados pelo Mauro Cid. Muito boa noite. Boa noite, com toda razão eles querem isso, né? Boa noite à nossa ilustre bancada aí, boa noite a toda a nossa qualificada audiência. Veja, tudo envolvendo essas investigações do 8 de janeiro, tudo gira em torno de uma narrativa fajuta e de um verdadeiro golpe que foi dado. Foi dado pelo próprio STF, em conluio com alguns da cúpula militar e a velha imprensa que ajudou a espalhar uma narrativa falsa. Por exemplo, o Mauro Cid, peça central nessa narrativa, né? Ele não é um delator, né, no conceito tradicional de uma delação premiada, ele é um colaborador, ele não está sendo imputado nenhum crime a ele a princípio. Ele já disse em mais de uma ocasião que ele nunca usou a palavra golpe. Então tudo é distorcido e vazado de forma seletiva para a imprensa para poder criar uma narrativa minimamente convincente na cabeça do sistema, que deu o verdadeiro golpe, mas que não vem convencendo muito a população. Tanto é que algumas pesquisas mostram que ninguém acredita de fato nesse golpe. Então, a defesa do Bolsonaro tem todo o direito de pedir acesso, por exemplo, a essa colaboração do Mauro Cid na íntegra, para ver o que efetivamente foi dito lá. Por que a Globo tem acesso a doses homeopáticas vazadas, mas a defesa de Bolsonaro não pode ter acesso na íntegra? Muitos outros inquéritos correm em sigilo, o meu mesmo, por exemplo, sendo que um passarinho me contou que logo no começo do meu inquérito consta que são compilações de mensagens publicadas nas redes sociais. Então como é que um inquérito, uma investigação corre em sigilo para que alguém como eu ou outros não possam divulgar o que está lá, se é tudo público? Se é tudo publicado em rede social? Então, não há uma investigação de fato, não existe um golpe arquitetado com um comando, com financiamento, com incitadores. Tudo isso não passa, repito, de uma narrativa de quem deu o verdadeiro golpe. E quem deu o verdadeiro golpe está com pressa, porque ano que vem é ano de eleição, porque mudou o cenário mundial com base na pressão colocada pelo governo Trump agora. A USAID está desmascarada, vamos falar disso, e muitas outras peças desse xadrez estão expostas em praça pública, aí sim, para mostrar que eles não têm absolutamente nada além das narrativas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, vale lembrar que esse relatório da Polícia Federal está hoje nas mãos do PGR. Paulo Gonet, que deve aí apresentar muito em breve uma denúncia em relação aos 3740, né, indiciados pela Polícia Federal. Ele deve ou pedir mais diligências, mais provas, ou apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, mestre Augusto, Constantino, Cauti, a todos que nos acompanham. Por que manter em sigilo? Porque quando está um processo como esse em sigilo, na verdade, é um inquérito, é uma investigação apenas ainda, né? Você pode sugerir a quem é acusador que tem muito mais coisa. Para quem está se defendendo, que nada daquilo faz sentido. Então, a quem interessa manter em sigilo? Porque o sigilo depois contra a acusação. Se você tem provas concretas, você as apresenta. Mas vamos lá.
Tem uma súmula vinculante de número 14 do Supremo Tribunal Federal, e uma súmula vinculante é um entendimento do Supremo Tribunal Federal para o qual não cabem mais questionamentos. Ou seja, é uma decisão do Supremo que tem que valer para a Justiça como um todo, do Supremo até a primeira instância da Justiça, por exemplo, estadual. E essa súmula diz o seguinte: estabelece que o defensor, ou seja, o advogado, tem direito a ter acesso a todos os elementos de prova que estejam documentados num procedimento, preste atenção nesse detalhe, investigatório policial. Ou seja, é neste momento que o advogado tem direito a saber o que está acontecendo. De que mal ele está sendo acusado, o cliente dele está sendo acusado, ou qual crime ele teria cometido. Não importa. É nesse processo de investigatório policial, em que pese o fato desse inquérito estar sendo no Supremo, pouco importa, está fazendo papel de polícia, até porque é a Polícia Federal quem está envolvida. Ou seja, isso é um princípio básico da ampla defesa que o Supremo jamais tergiversou em garantir. E é o próprio Supremo, neste momento, por meio de um ministro, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que tem negado aos advogados o direito ao acesso às provas. Não somente no caso do presidente Bolsonaro, mas em vários outros. A gente fala disso com muita frequência. Qual o sentido disso? Nenhum sentido. Aliás, o que isso tem de bom? Absolutamente nada, muito pelo contrário, depõe contra a democracia brasileira. Ou seja, não estamos com as instituições funcionando plenamente no país. Não, elas não estão normais. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, grande Constantino, meu parceiro, Cauti, amigo. Boa noite a você que nos acompanha. O Alexandre de Moraes, como vítima, conhece tudo que é relacionado ao inquérito, às investigações. Como ele é o investigador, ele conhece tudo que está no processo. Como ele é também o juiz, ele sabe tudo o que está no processo. Ele só não sabe o acusado. Ele enfeixa todos os papéis num só, então o Alexandre de Moraes é o dono disso aí. Onde é que está o direito de ampla defesa? Onde é que está o devido processo legal? Ele agora acusa, faz as acusações que quiser, e o acusado não tem sequer o direito de saber quais acusações são essas. Essa situação já dura quanto tempo, Piotto? Já são anos. 6 anos. Anos. Até quando esse pessoal vai achar que isso é normal? Não é normal, é uma violência. É uma violência semelhante, nenhum exagero, aos processos de Moscou, ao que fez o Saddam Hussein para consolidar-se no poder, né, quando ele acusou um monte de gente que estava no Congresso do partido. Os caras foram retirados de lá, daí a pouco foram condenados à morte. É isso aí. Agora, por quê? O que é que dá esse direito ao Alexandre de Moraes? Como é que ele justifica esses papéis que acumula e nega ao acusado o principal, a essência da coisa? Ele é acusado do quê? Então está na hora de acabar com isso ou acabar com o Supremo, porque isso não é tribunal que preste.